E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gabriel TT. E hoje não vou fazer lista, não vou fazer análise de episódio, vou fazer um vídeo sobre personagem, sim. Um personagem que, na minha modesta opinião, é a maior incógnita da história de Drama Total. E esse personagem é o Mike. Sim, é um personagem que na maioria das vezes não é ele mesmo, que é muito estranho. Que eu acho que, assim, a única personagem que antes dele teve esses negócios aí de personalidade foi a Izzy, quando na segunda temporada e na terceira também. Mas enfim. Antes do vídeo começar, quero que você faça algumas coisas. Primeiro, se inscreve no canal, depois ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E aí, cara, você dá o like no vídeo e ainda manda aquele comentário para eu dar um coraçãozinho, beleza? Enfim, bora pro vídeo. Então vamos começar logo com o vídeo. E o Mike foi nos apresentado pela primeira vez no episódio 1 da quarta temporada, quando o Drama Total pela primeira vez não iria fazer a temporada com seus personagens clássicos. Que foi, né, os personagens participaram da primeira até a terceira temporada. Foi um elenco só que na terceira temporada teve a adição de dois personagens, Sierra e Alejandro. Mas enfim, a gente já conhecia esses dois personagens antes porque eles tinham aparecido no especial de Luzes e Dramação, o episódio 27, Caça à Celebridade. Mas enfim, continuando aqui no vídeo, a gente conheceu o Mike no episódio 1 da quarta temporada, Drama Total Vingança da Ilha, quando foi nos apresentado um novo elenco com 13 ou 14 personagens por aí. Eu não me lembro o total exato, mas aí depois eu coloco aí na tela pra vocês, beleza? Enfim, o Mike, à primeira vista, parecia uma pessoa normal, um personagem normal, não. O Mike sendo o Mike, não um personagem nem ruim nem bom, ele é meio termo demais, entendeu? Ele sendo o Mike é meio, sem sal, cara, não é um personagem bom assim, não é? Mas enfim, né? Continuando. O Mike, ele tem o primeiro confessionário da temporada, onde ele fala isso aqui. Pois é, primeira vez no confessionário. Então, a Zoe, muito maneira. Ela é muito maneira. Queria saber se ela sairia com um cara feito eu. Acontece que eu tenho um problema. Eu só espero que essa minha doença não estrague a minha vida de novo. Bom, nesse confessionário não tem muita coisa demais até a parte final dele, quando ele revela que tem uma doença ou alguma coisa assim, né? E que alguns... Não, alguns não, né? Eu acho que no episódio seguinte, se eu não me engano, no episódio 2 que ele revela que tem transtorno de personalidades. Tá bem. Eu admito, eu tenho múltiplas personalidades. Eu tento controlá-las, mas elas nunca me escutam. Antes de prosseguirmos falando sobre as personalidades do Mike, a gente vai falar sobre o que é o tal transtorno de múltipla personalidade. Então, vem comigo. A perturbação de identidade dissociativa, ou PID, é uma perturbação mental caracterizada por pelo menos dois estados de personalidades distintos. Na maioria dos casos, verifica-se uma amnésia dissociativa, incapacidade de recordar eventos diários, informações pessoais importantes ou eventos traumáticos de uma forma que não pode ser explicada pelo esquecimento normal. Os diferentes estados de personalidade revelam-se de uma forma alternada no comportamento da pessoa, embora a sua apresentação possa variar. Em muitos casos, a condição está associada a outras perturbações, como a perturbação de personalidade limítrofe, perturbação de estresse pós-traumático, depressão, perturbação por abuso de substâncias, autolesão ou ansiedade. Então, como podemos ver pela própria descrição do transtorno de personalidade, que é, no caso, a coisa que o Mike tem, né? Eu não sei muito bem como dizer, mas é a condição que o Mike tem, né? O transtorno de personalidades. Ele pode ser causado por várias coisas,
E principalmente para evitar memórias ruins, né, do passado. E como o Mike disse no primeiro confessionário, isso já estragou a vida dele. Então eu acredito que ele tem algum trauma, né, com uma personalidade em si. Que a gente vai descobrir qual é essa personalidade na quinta temporada. Mas, saindo dos termos técnicos médicos e retornando ao programa, naquela altura desse segundo confessionário do Mike, a gente só conhecia duas personalidades dele: o Chester e a Svetlana. É bom, o que se tem pra falar desses dois? O Chester é um velho rabugento que sempre critica as coisas que os jovens estão fazendo, né? No caso, os outros competidores. E a Svetlana, ela aparece quando o Mike tá em algum obstáculo bem difícil de passar, então, surge a Svetlana. Quem aparece primeiro é o Chester, logo no primeiro episódio, quando as equipes estão descendo, né, da ladeira com os seus totens. O Chester aparece e tal, né? E até fala: esses jovens de hoje estão até usando toras, pô. Chester às vezes é uma figura, mas às vezes ele é chato mesmo. E a Svetlana, ela aparece no episódio 2, né? Quando tem aquela parte lá do desafio, tem aqueles negócios lá que pula e tal, e tem que pegar o bicho, aí tem que ir até o seu próximo companheiro com o bicho, aí o Mike precisava passar, né, da fase, né, que ele tava com o bicho, aí em vez de Svetlana salvou a pele dele. Mas aí a gente, no terceiro episódio, seria introduzido a uma outra personalidade do Mike. E a gente não sabia que existia até então, né, porque geralmente, né, o transtorno geralmente tem duas personalidades só. Mas, né, o Mike tem mais de duas. Mas enfim. A terceira personalidade é o Vito. O Vito aparece quando o Mike rasga a sua camisa. Ou quando tira ela. E o Vito aparece logo depois da Svetlana ter aparecido no episódio 3. Porque, né, o time do Mike precisava e tal. Aí a Jo sabia. Meio que sabia, né? Eu não sei se a Jo sabia que ele tinha, mas ele sabia que ele podia virar Svetlana. Então, né, tal. Precisando, o Mike diz: não, mas aí, mano, o Cameron fala umas coisas lá de ginástica e tal. A Svetlana ter conquistado alguma coisa, ela ser russa, aí ela aparece e sai voando. Parece que é. Que é uma águia, pô. Sai voando, pô. Mas enfim. Aí quando o Mike. Aí tal, né? O Mike saiu da sua base, foi pra base inimiga. Aí quando o Mike chega lá, né? Quando ele aterrissa lá, a camisa dele é rasgada. E aí ele vira o Vito, né? Que daria umas baita de umas confusão, né, nos episódios seguintes, hein? Orra. O Vito. Mas enfim, continuando, né? Por causa do Vito, eles conseguem capturar a bandeira, né? E um dos objetivos era ou capturar a bandeira ou destruir a base do seu adversário. Mas aí, né? O Scott deu aquela ajudinha pro seu time, hein? Oh. Ele, né, mudou a lente do B de lugar, aí refletiu no Sam, né, que tava congelado, aí refletiu de novo na base deles, e a base escapuliu, sumiu, e o B foi eliminado no episódio por causa do Scott. Mano, Scott é um gênio. Scott é um gênio. Posso fazer um vídeo sobre Scott, que Scott revolucionou o Drama Total. Eu vou falar por quê em outro vídeo, beleza? Então, continuando com o Mike, né, apareceu o Vito. O Vito, diferente do Mike, gostava de outra pessoa, né? É isso, deu umas confusão aí. A Zoe e a Ana Maria deu umas confusão aí danada aí. Episódio 4, episódio 5 também deu umas confusão, mas aí parou que o Vito sumiu, né? O Vito sumiu. E aí no episódio 6 ou 7, se eu não me engano, aparece o nosso querido Manitoba Smith, o descobridor. Aí os caras das minas, meu amigo, caipira. Manitoba Smith pra mim é o melhor, cara. O Manitoba é o cara, velho. É a melhor personalidade do Mike, na minha opinião. E falando sobre isso aqui, qual é a melhor personalidade do Mike, na sua opinião? Deixa aí nos comentários, beleza?
continuando com o vídeo. O Manitoba é mais legal e tal. E aí tá o Mike continuando o jogo até que ele é eliminado. E aí a Zoe vira comando Zoe e fica maluca. Enfim, isso aí é pra, é pra outro vídeo. Outro vídeo também, outro vídeo sobre a Zoe também. Que esses personagens de Vingança da Ilha são até que interessantes. E bom, continuando, o único personagem na ilha, né, do Vingança da Ilha que desconfiava do Mike T, isso aí era o Cameron. E o Cameron acertou na mosca que ele percebeu tal, as coisas e tal, foi fazendo as suas teorias sobre o Mike. E aí ele chegou à conclusão que o Mike tem o distúrbio de múltiplas personalidades. Mas enfim. Né, saímos da quarta temporada, onde o Mike ficou em sexto, se eu não me engano. Ou ficou em sexto ou em quinto, não lembro. Mas enfim, saímos, né? O sexto, ou quinto, ou quarto, eu não lembro. Vingança da Ilha eu não lembro. Só lembro dos 3 primeiros, que eu sei que foi Zoe, aí Cameron barra Relâmpago. Mas enfim, vamos pra Só Estrelas, onde chega ele. O cara que mudou Só Estrelas, que o roteiro é simplesmente feito todo em cima dele, por isso fica muito cagado. É o Mal. E então, né? O mal acontece por causa do Scott. Mais uma influência do Scott aí, ó. No vídeo. O Scott, ele sem querer ativa o mal porque ele dá uma... Não, o Scott sem querer mesmo, se eu não me engano, o Scott sem querer mesmo dá uma pasada na cabeça do Mike. E aí isso faz ativar o mal. E aí, mano, o mal faz a festa. O mal quebra o celular da Sierra, quebra o óculos do Cameron, quebra o videogame do Sam. O mal manipula o jogo. O mal também faz o Alejandro, o maior vilão até então do programa, se ajoelhar diante dele. O mal também dá um... Não, na verdade no caso da Kirsten ele nem precisou, né? Nem precisou direito, a própria Kirsten se lascou todinho, mas enfim. Não, calma aí, se eu não me engano foi o mal que falou pra Gwen, né? O mal tem influência nisso aí também, mas aí... Né, com a guerra das personalidades dentro da cabeça do Mike, que isso aí foi outra coisa ridícula também, cara. Ridículo, foi a única vez que teve uma trama dentro da cabeça de um personagem, cara. Isso foi ridículo. Mas enfim. Após, né, as personalidades do Mike vencerem o mal, apertando o botão, resetando o cérebro do Mike, resetando entre aspas, eles conseguem derrotar o mal. E aí o Mike volta a ser o Mike. Mas depois disso tudo, a pergunta que fica: quem é o Mike? O que? Como assim? O que é o Mike? Como é o Mike? Quem é realmente o Mike? A gente praticamente não sabe disso. Porque na maioria das vezes são as personalidades dele que assumem o comando. A única coisa que a gente sabe do Mike é que ele é um cara legal, é bom. Entendeu? E só, tá ligado? Né? Cameron, ele gosta do Cameron da Zoe, né? É só isso que o Mike é. Que o Mike não é mais nada. Que o resto do jogo é pelas personalidades dele, principalmente pelo mal na quinta temporada. Que o Mike só fica sendo como o Mike no primeiro e no segundo episódio. Entendeu? Ele tenta controlar o mal, mas aí, se eu não me engano, no quarto, no quinto episódio ele não consegue mais. O mal toma conta da cabeça dele. Então, esse foi o vídeo sobre o Mike. Na minha opinião, o Mike é um personagem muito sensual, nota 5. E na sua opinião, como que é o Mike na sua opinião? Ele é um bom personagem, um personagem ruim? Deixa aí nos comentários. De sair do vídeo, faz aquelas coisas que eu falei lá no início, meu amigo. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e manda um comentário aí, principalmente sobre as personalidades do Mike e sobre o Mike, né, num todo, sobre o personagem Mike. Então esse foi o vídeo, valeu, falou, até a próxima, rapaziada. Que eu quero muito saber a sua opinião sobre esse personagem que é meio estranho, cara. É porque ele é um personagem com uma dinâmica nova, né, por causa das personalidades, então é meio estranho mesmo, mas enfim. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, né? Antes